Bom dia, gente boa! Para mim é um privilégio estar aqui com você nesse domingo pela manhã. Pegue seu café, sua Bíblia, reúna sua família, nós vamos ouvir um pouco da Palavra de Deus. Nós continuaremos conversando sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que fala sobre a bondade, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas e sobre a fidelidade de Deus, demonstrado na história de duas viúvas. Noemi, uma viúva de Belém de Judá, e Ruth, uma viúva moabita. O que me chama muita atenção no livro de Ruth é que Deus, apesar de ser o personagem principal da história, ele não aparece, ele está por trás das câmeras, ele está por trás das cortinas. Nós observamos a boa mão de Deus por trás do caráter e das ações dos personagens principais dessa história. Até aqui em nossa caminhada no livro de Ruth, nós vimos o nosso Deus usando pessoas e circunstâncias, situações, para guiar, para prover sustento e também para mover corações. Hoje, nós veremos Deus decidindo o futuro dessas duas viúvas, de Noemi e de Ruth, por meio da sua soberania e usando um personagem muito importante, o resgatador Boaz. Como é característico no livro de Ruth, nós percebemos o agir e o caráter do nosso Deus por meio do agir e do caráter dos personagens principais que espalham características do nosso Deus. Hoje nós veremos o comparativo entre Boaz, um personagem que nós já conhecemos, que tem sido apresentado como um homem generoso, um homem piedoso, um homem de palavra, com um homem que o nome dele nem é citado no livro, que a partir de agora eu vou começar a chamar esse personagem de Senhor Fulano. A nossa reflexão hoje está baseada em Ruth, capítulo 4, do versículo 1 a 12. Então acompanhe comigo a leitura. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugeri que lhe adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu." "Eu resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei refazê-lo." Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira você mesmo", tirou as sandálias. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam à porta confirmaram: "Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa mulher, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Como nós vimos na mensagem anterior, no capítulo 3, Boaz saiu decidido a conquistar a mão de Ruth em casamento. Mas havia um problema. Na linha de resgate havia um resgatador à sua frente, havia um parente mais próximo do que ele. O resgate de uma viúva funcionava da seguinte maneira: naquela época, quando um homem se casava com uma mulher e morria antes de ter filhos, o seu irmão ele tinha a responsabilidade de se casar com essa viúva e dar a ela filhos. O primeiro filho dessa viúva seria contado como filho do marido falecido. Esse homem era chamado de resgatador. O resgatador não necessariamente precisava ser um irmão do homem falecido, mas poderia ser um parente próximo também, como é o caso que nós vemos aqui no livro de Ruth. Manter a família era algo extremamente importante em Israel, porque a terra estava ligada à família. Assim que o povo de Israel saiu do deserto e tomou posse da terra prometida, a terra foi dividida por meio de famílias, e a terra era passada de pai para filho em forma de herança. Se um homem morresse sem ter filhos, a sua terra seria dada à sua esposa, que, se não fosse resgatada e não tivesse um filho para dar seguimento à linhagem do seu marido falecido, essa terra não seria de ninguém e ela seria passada para algum parente próximo da família
dos dois falecidos. Assim, o nome daquele homem, aquela família, seria apagada dos registros de Israel. Isso era uma grande vergonha. Boaz queria muito se casar com Ruth e fazer o resgate e dar a ela um filho para que a descendência de Malom, o seu falecido marido, continuasse e que eles também tivessem uma vida muito felizes juntos. Só que, como eu disse, havia um empecilho. Havia um parente ali que, no grau de parentesco, ele era mais aproximado de Elimeleque e de Noemi. Esse parente ele tinha o direito e a responsabilidade de resgatar as terras de Noemi e de resgatar também a viúva de Malom. É interessante nós percebemos o comparativo feito nesse capítulo entre esse senhor fulano, que nós não sabemos o nome, e Boaz. Boaz, um homem íntegro, ele faz questão de fazer tudo nos conformes da lei. Ele chama esse homem para a porta da cidade naquela época era o lugar onde causas judiciais, onde causas legais, onde acordos eram traçados. Ele também faz questão de chamar autoridades como testemunhas. E haviam pessoas também ali junto com as autoridades, junto com Boaz, junto com esse senhor fulano, olhando todo aquele trâmite legal ser feito. Além disso, Boaz ele fala toda a verdade. Ele conta para o homem que Noemi tem uma terra que precisa ser resgatada. E ele também conta que Ruth é uma viúva e que ela também precisa ser resgatada. Boaz aqui não mostra só a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua justiça moral, mas ele também mostra a sua confiança. Uma vez que ele coloca o seu desejo, o desejo de casar com Ruth, nas mãos desse senhor fulano, sem saber se esse senhor fulano vai resgatar Ruth ou não. Esse negócio de resgate de terra e de viúva não é comum nos nossos dias, a gente não tem essas práticas hoje. Mas eu faço questão de mostrar que o que Boaz está fazendo aqui, oferecendo e dando prioridade ao homem que realmente tinha, por ser um parente mais próximo de Noemi e de Elimeleque, era um baita de um negocião. A primeira coisa que Boaz apresenta a esse homem é sobre as terras. Ele diz, Noemi tem uma terra que precisa ser resgatada. Esse homem, rapidamente ouvindo isso, ele aceita. Por que ele aceita tão rapidamente? Imagine só que Noemi é uma viúva. E essa terra seria comprada por esse homem, Noemi teria um dinheirinho aí para viver o restante da sua vida. Esse homem ficaria com as terras, aproveitaria dessas terras para fazer colheitas e ele receberia um grande lucro. Como Noemi não tinha herdeiros, assim que ela morresse, a terra seria automaticamente passada para esse homem que havia resgatado. E aí, ao invés de ter uma terra para sua família, ele teria duas terras. Ele teria uma herança muito maior para dividir com seus filhos e enquanto ele não morresse, ele desfrutaria do lucro de duas terras. Era um baita de um negocião. Só que a segunda coisa que Boaz apresenta para esse homem é que, além da necessidade do resgate da terra, esse homem também teria que resgatar a viúva. Não havia só Noemi como herdeira da terra, mas Malom, o filho de Elimeleque e Noemi, o qual seria herdeiro da terra, morreu, mas ele tinha uma esposa, e a esposa estava lá junto com Noemi. A sua esposa era a moabita Ruth. Quando Boaz faz essa proposta para esse homem, que nós nem sabemos o nome, nós vemos ele recuando da sua responsabilidade de resgate. O resgate não era só um privilégio, mas o resgate era uma responsabilidade. Os familiares teriam a responsabilidade de cuidar das famílias dessas pessoas falecidas para que a memória delas não fosse apagada da cidade. Isso era uma atitude de honra e de amor pelos seus familiares. Resgatar uma terra é um investimento fantástico, mas resgatar uma viúva faria com que esse investimento fosse extremamente arriscado. Se essa viúva tivesse filhos, o primeiro filho não seria contado como filho do resgatador, mas seria contado como filho do marido falecido. Logo, a terra resgatada deixaria de ser do resgatador e passaria a ter um herdeiro. Assim que esse herdeiro crescesse, ele poderia tomar essa terra como posse por direito, pois ele não era contado como filho do resgatador, mas como do homem falecido. Por causa disso, haveria grande confusão na família. Imagine só que esse senhor fulano já tivesse outros filhos. Ele adquire uma terra, ele se casaria com Ruth, teria um filho, e o primeiro filho que ele teria com Ruth seria o único herdeiro dessa terra que ele adquiriu. Se ele tivesse outros filhos com Ruth, mais os filhos que ele já tinha com a primeira esposa, a herança da primeira terra que ele tinha antes de resgatar a terra de Noemi, ele teria que dividir com todos esses filhos. A herança para cada filho seria menor. Eu sei que toda essa explicação sobre o resgate, sobre a herança, é algo muito confuso para a gente. Isso é só para você ter uma ideia da confusão que isso geraria na família desse homem. Não é à toa que assim que ele ouve sobre o resgate de uma viúva, ele fala, não, eu não vou fazer isso. Nós não sabemos nada sobre a história desse senhor fulano, mas uma coisa nós sabemos. Nós sabemos sobre o coração desse homem. E o autor escreveu esse trecho de Ruth de maneira especial para chamar a atenção para o tipo de pessoa que esse homem representa. É interessante até ele não ter nome, porque ele se torna um referencial de pessoa, ele se torna um referencial de conduta.
Esse homem, ele só está disposto a cumprir as suas responsabilidades, ele só está disposto a promover bem para sua família se isso lhe for proveitoso. Um resgate de terra, o resgate de um familiar, era uma responsabilidade desse familiar resgatador. Só que nem sempre essa responsabilidade ela seria vantajosa para o resgatador. O resgatador deveria fazer isso por amor a Deus e por amor ao seu familiar. Quando esse homem nega essa responsabilidade, ele mostra em seu coração um traço muito feio. É como se ele dissesse: eu só vou ajudar os outros, eu só vou ajudar algum familiar meu, eu só estou disponível se isso me for vantajoso. Se isso não me for vantajoso, não me importa se isso é um privilégio ou uma responsabilidade, eu não quero. É possível que o caráter desse homem seja parecido com o caráter de alguém que você conhece. E também é possível que o caráter desse homem talvez se pareça com o seu caráter. Talvez a atitude desse homem seja a sua atitude. Você só está disposto a abrir mão e socorrer alguém se isso lhe for vantajoso. Se você receber glória por isso, ou se você receber alguma vantagem material ou financeira. O texto está fazendo um contraste entre Boaz, que já foi apresentado como um homem generoso, e também um homem que está disposto a abrir mão de responsabilidades que ele tem por causa de benefícios que ele vai perder assumindo essas responsabilidades. Se você age assim, o exemplo de Boaz ele deve falar com você agora. Antes da gente ver o exemplo de Boaz, eu preciso explicar uma coisa. Tem algo no versículo 7 que parece estranho. Quando eles iam fazer algum acordo sobre resgate ou troca, transferência de propriedade, alguém dava as sandálias para o outro homem. Isso é uma prática estranha. Assim como nos nossos dias nós vamos a um escritório, a um cartório, para assinar um contrato, para que ele seja registrado em cartório, tenha uma firma registrada, naquela época, entregar as sandálias para alguém diante das autoridades, no portão da cidade, era uma demonstração de assinatura de contrato. Ele estava fazendo um acordo. É interessante que o autor de Ruth ele faz questão de mostrar que o contrato foi selado, entregando as sandálias, o senhor fulano entregando as sandálias para Boaz, porque ele quer lembrar de uma lei que está em Deuteronômio 25, que era a lei do levirato. A lei do levirato, ela fala exatamente algo parecido com a situação que nós temos aqui. Se um homem morresse sem ter filhos, a sua esposa deveria se casar com o seu irmão. E o irmão deveria dar a ela um filho para que perpetuasse a descendência do irmão falecido. Agora, se esse homem não quisesse se casar com a viúva de seu irmão falecido, esse homem ele deveria ser levado ao portão da cidade. E ele deveria ser chamado a atenção pelas autoridades. Se ele ainda permanecesse firme, não, eu não vou resgatar a viúva do meu irmão, ele deveria tirar suas sandálias, ele seria humilhado publicamente e a partir dali ele perderia o seu nome e ia ser conhecido na cidade como o homem dos pés descalços. Aqui em Ruth, não é a mesma situação da lei de Deuteronômio 25, porque a lei de Deuteronômio 25 é um relacionamento entre irmãos. Então é a lei do levirato. Levi em latim significa cunhado. Então seria um irmão se casando com a viúva do irmão falecido. No caso aqui, Boaz e o senhor fulano não eram irmãos, nem de Malom e nem irmãos de Elimeleque. Por causa disso, essa lei de Deuteronômio 25 não se enquadra. Mas o autor de Ruth faz questão de registrar, lembrando essa lei, para mostrar que aquilo que este homem está fazendo é uma falta de honra. Ele não está preocupado com a sua família, ele está preocupado com lucro, com manter aquilo que ele já tinha, com manter as suas propriedades. Quando nós olhamos para Boaz, nós vemos que Boaz ele decide se casar com Ruth, mesmo sabendo que o primeiro filho que Ruth tivesse não seria considerado como filho dele, que, mesmo sabendo que o primeiro filho que ele tivesse com Ruth seria o único herdeiro dessa terra que ele ainda teria que comprar, que pagar o preço para Noemi, e ele está disposto a fazer o que for necessário. Em primeiro lugar, porque ele era um homem honrado, e ele amava a sua família, ele cuidava da sua família, ele cuidava dos seus, e também por amor a Ruth. Na hora que Boaz está formalizando o resgate, ele faz questão de dizer: eu hoje tomo Ruth, a Moabita, como minha esposa, para que ela tenha um filho e perpetue a descendência de Malom, o seu marido falecido. Ele faz questão de mostrar que ele está disposto a cuidar de sua família, inclusive cuidar da memória de um homem que já havia sido morto. Boaz ele é totalmente o contrário desse senhor fulano. Ele é um homem que não está interessado em bens materiais e que está disposto a abrir mão de privilégios, que está disposto a abrir mão de benefícios para que a justiça e para que o bem seja feito. Além disso, nós percebemos nesse momento algo marcante na vida de Ruth. Até esse momento no livro de Ruth, Ruth ela está sempre sendo chamada de Ruth a Moabita. Mas agora, casando-se com Boaz, diante das autoridades da cidade, ela é recebida como uma israelita. Ela não vai ser mais conhecida como Ruth a Moabita,
mas ela é recebida no povo de Deus como Ruth, a esposa de Boaz. Esse acolhimento de Ruth como uma israelita é tão fantástico. Os homens da cidade, eles fazem questão de proferir bênçãos, eles pedem fertilidade para que Ruth tenha muitos filhos, assim como Raquel e Lia, as mulheres que iniciaram o povo de Israel, e também que a família de Boaz seja honrosa, como a família de Pérez. Quando nós olhamos para o final do livro de Ruth, nós percebemos que Boaz era da família de Pérez. O que eles estão pedindo aqui é para que a família de Boaz, o clã que nasceria por meio de Boaz, do casamento de Boaz com Ruth, fosse grande, honroso e famoso como o clã de Pérez. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nós devemos imitar as atitudes de Boaz por um único motivo. As atitudes de Boaz ilustram muito bem o caráter bondoso, amoroso e fiel do nosso Deus, e também mostram verdades que nós aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo. Deus, Ele nos amou tanto que Ele entregou o único Filho em nosso favor. E nós nem merecíamos. Nós éramos estrangeiros à sua graça, nós não fazíamos parte de Israel, nós somos pecadores indignos. Deus, Ele decidiu se sacrificar em benefício nosso, entregando o seu Filho. O Filho, ele decidiu se sacrificar. Ele abandonou a glória celestial, ele veio à Terra como um homem e se humilhou ao mais baixo nível quando morreu numa cruz por causa de pessoas pecadoras como eu e você. Quando nós olhamos para o que Boaz fez, de promover o bem para Ruth, de casar-se com Ruth, mesmo sabendo que ele não teria benefícios com relação à terra, ou que ele teria até que abrir mão de privilégios, nós vemos ali uma mensagem que o Evangelho nos ensina. Assim como o Senhor se doou por nós, nós devemos nos doar por nossos irmãos. Por causa da calamidade da pandemia que nós estamos vivendo, princípios cristãos como fraternidade, generosidade, olhar para o outro, altruísmo, cuidar do próximo, são clamados por todos os lados. Nós vemos a televisão falando isso, as redes sociais falando isso, nós vemos em todos os lugares pessoas que nem são cristãs pedindo essas coisas. Nós, cristãos, somos o povo chamado por Deus e também capacitado pelo Espírito Santo por meio da salvação que recebemos em Jesus, para ser o povo reconhecido por boas obras, para ser o povo reconhecido por amar e cuidar dos seus irmãos, para ser o povo reconhecido por ofertar ao próximo e abrir mão de direitos pessoais legítimos em benefício do outro. Se você ainda se parece com o Sr. Fulano, que só está disposto a estender a mão a alguém para ajudá-lo, se isso lhe trouxer benefícios, você não está vivendo de acordo com a verdade do Evangelho. O Evangelho nos ensina de que alguém abriu mão da glória eterna, abriu mão da própria vida em favor de pessoas que não mereciam. O Evangelho nos mostra que amar é a atitude voluntária de promover bem a outra pessoa, mesmo que ela não mereça e mesmo que isso envolva sacrifício pessoal. Por isso hoje eu gostaria de te perguntar, você tem estendido a mão aos seus irmãos, os irmãos da igreja, os seus irmãos em Cristo? Ou você tem se tornado apático às pessoas que te cercam? Você tem olhado com cuidado para o seu próximo? Você tem olhado para as pessoas no seu bairro, as pessoas que passam por necessidade? Quando nós falamos de necessidade, não pensamos apenas em questão financeira ou material, mas pessoas perderam gente na pandemia. Pessoas vivem luto, pessoas agora vivem tristezas. Pessoas precisam de consolo, precisam de alegria. Nessa pandemia, nós vimos a necessidade que o ser humano tem de se apegar ao seu Criador e de se voltar àquele Deus que é soberano, que é fiel e que é bondoso, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você olha para os seus vizinhos, para os seus colegas de faculdade, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola, que não são cristãos, você se sente na responsabilidade de transmitir a mensagem que também te salvou. Você está disposto a abrir mão do seu tempo, a abrir mão do seu lazer, para investir na vida de alguém que precisa de Jesus. Há uma maneira rápida e fácil, eu queria sugerir para você hoje, de você se engajar na obra de Deus e espelhar o caráter bondoso de Deus, assim como aprendemos com Boaz. Você, essa semana, já orou, intercedeu por alguém? Eu gostaria que hoje você separasse alguém, você pensasse em alguém que às vezes precisa de consolo, alguém que precisa conhecer a Jesus, algum familiar seu que às vezes está precisando de alguma coisa ou está abatido. Eu gostaria que você agora se dispusesse a orar. Você selecionasse alguém, você escolhesse alguém e orasse por essa pessoa. E pedisse a Deus não só que ajudasse essa pessoa, abrisse o coração dela para o Evangelho, consolasse, trouxesse alegria, mas que Deus também te ajudasse a dar um passo além. De talvez você ser a resposta
para o problema daquela pessoa. Você ser alguém que vai ensinar sobre Jesus para essa pessoa. Você que vai discipular essa pessoa. Você que vai socorrer essa pessoa na necessidade. Você que vai conversar com ela para que, por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo, essa pessoa seja animada. Vamos fazer isso agora? Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus abra o seu coração para interceder por outras pessoas. E também para que Deus abra o seu coração para se dispor, para ser a resposta para o problema de alguém, para que Deus te usasse como instrumento para resolver o problema de alguém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela graça que nos salvou. O Senhor não viu coisa boa em nós. Na realidade, nós nem éramos dignos da sua graça. Mas o Senhor, por amor voluntário, nos comprou por meio do sangue de Jesus. Nos colocou numa nova posição e hoje, Senhor, nós queremos espalhar o seu caráter e a sua glória para todos aqueles que nos conhecem. Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos que me ouvem. Pai, a começar de mim, que o Senhor nos ajude a olhar para o próximo e também a querer promover o bem, a fazer a nossa responsabilidade como cristãos, mesmo quando isso não traz nenhum benefício, mesmo quando isso às vezes traz até prejuízo. Pai, por favor, movimenta a nossa igreja para o outro, para olhar para o outro, para as necessidades do outro, para olhar, Senhor, e ser instrumento na salvação do outro, para olhar e ser instrumento no discipulado do outro. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Uma boa manhã e até hoje no culto da noite.